Bom, gente, nós vamos ter o início do nosso encontro com a palestra com o professor João Cláudio Todorov, PhD, professor emérito e pesquisador associado à Universidade de Brasília, foi reitor, vice-reitor e decano de pesquisa e pós-graduação. Suas publicações incluem 2 coletâneas, 17 capítulos em livros, mais de 100 artigos periódicos científicos e mais de 150 artigos de divulgação em jornais. Foi editor das revistas Psicologia, Ciência e Profissão e Revista Brasileira de Análise do Comportamento. Fez parte dos conselhos editoriais do GEAB, da revista Jornal de Análise do Comportamento Mexicana, a Comportamento e Filosofia, a Acta Comportamentalista, Unitária, e Psicologia e Teoria e Pesquisa. Recebeu os prêmios de Disseminação Internacional de Análise do Comportamento de 2009, da Associação Internacional de Análise do Comportamento, pelo conjunto da obra, de 2012, da Federação Ibero-Americana de Associações de Psicologia, é membro honorário dos Conselhos da Sociedade Brasileira de Psicologia e da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Em 2015, foi eleito fellow da Associação Internacional de Análise do Comportamento e recebeu o título de doutor honoris causas do Centro Universitário de Brasília, que é o IESB. É bolsista de produtividade em pesquisa, do CNPq. Foi presidente da Associação de Instrutores da Universidade de Brasília, do Conselho Regional de Psicologia da Primeira Região e da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília. Foi conselheiro do Conselho Federal de Psicologia, coordenou a implantação do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. Seus interesses de pesquisa incluem controle temporal do comportamento, controle aversivo e escolhas, decisões e preferências e práticas culturais. Nos últimos anos, tem contribuído com a análise de políticas sociais, mais especificamente nas áreas de transferências condicionadas de renda, educação, medidas socioeducativas, meio ambiente, mobilidade urbana e direitos de criança e adolescente. Sua atuação inclui o desenvolvimento e orientação de pesquisa sobre a formação e a implementação das políticas públicas, seus programas e suas ações por meio da análise de normativas publicadas e de dados secundários utilizados pela agência oficial. Então, esse é o simples, um resumo do currículo do professor João Cláudio Todorov. Dá para ver a experiência que ele construiu ao longo da vida, a contribuição que ele teve e ainda tem para nós. É uma honra muito grande, né? Um sonho realizado ter o professor participando de um evento da nossa região. E mais ainda para mim, porque eu tive o prazer, um enorme prazer, de ter sido aluno de pesquisa na graduação do professor e ter ele como modelo de analista do comportamento. Professor, muito obrigado por o senhor estar participando conosco. Eu aqui agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu fiquei bastante feliz de verificar a lista de convidados, tanta gente conhecida. O pessoal de Goiânia, da nossa época, né? Cristiano, a Elisa. O pessoal da USP, eu tive bastante contato com a Tawane, quando estava fazendo o mestrado. Bom, praticamente eu tive algum contato de alguma forma com todos. Até a Marcela Hortelã estivemos juntos numa reunião em Porto Alegre. Bom, como eu deixei claro para você antes, mas não foi anunciado, eu não faço palestra. Né? É porque eu não garanto que eu vou poder
pegar o assunto e discorrer sobre esse assunto até o final, sem que no meio eu fique cansado demais e tenha que parar. Então, eu normalmente tenho feito isso ultimamente. Eu tenho respondido perguntas. As últimas 3 vezes que eu falei. A última foi em Salvador, se não me engano. Vai, está tudo bem aí? Subiu. Não, é porque ligaram o microfone aqui. Pode continuar. Bom, então, com isso eu posso ficar os 50 minutos que estão previstos, ou posso pedir água antes, certo? Vamos De lá, qualquer hein? maneira, é engraçado essa colocação que as pessoas fazem na minha apresentação, né? Quando me perguntam como é que eu comecei, por que eu fiz isso, eu fiz aquilo, tem tanta coisa que eu fiz na vida, mas ultimamente eu tenho sido bastante reforçado pelas coisas que eu fiz, né? Tem 2 coisas que não entraram no meu currículo aí, mas que me deixam bastante feliz. O ano passado eu recebi da Universidade de Brasília o título de doutor honoris causa, o que é, assim, realmente, para mim, uma alegria muito grande. E esse ano a BAE me deu o prêmio, o segundo prêmio que eu recebo da BAE, pelo conjunto da obra. É um por ano. Eu recebi o de 2009 pela Disseminação Internacional da Análise do Comportamento, e esse ano pelo conjunto da minha obra publicada em Análise do Comportamento. Onde que eu estou naquela situação dizendo, bom, agora acho que eu posso aposentar, né? Mas eu não consigo aposentar porque eu adoro esse contato com as pessoas, né? Então, toda vez que se perguntam, eu digo, tudo bem, eu só não garanto fazer palestras, conferências, falar de coisas muito profundas, né? Mas vamos lá. Eu espero que você tenha preparado perguntas. Com certeza. Perguntas. Esse, dos seus alunos. Eu acho que assim, eu tinha pensado, como tem muitas pessoas, né, como é um evento que foi aberto para todo o país, e muitas pessoas que não conhecem ainda, né, a trajetória, né, de como que a análise do comportamento ela surgiu no Brasil. Ah, ok. Eu acho que eu vou começar um pouco antes do Brasil, para o pessoal entender, inclusive, por que ela começou do jeito que começou. O professor Fred Keller era chefe do departamento de psicologia da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ele e um dos assistentes dele, o Schoenfeld, resolveram inovar e usar análise do comportamento no ensino de psicologia experimental da universidade, que era dado sem laboratório. Os Estados Unidos davam psicologia geral experimental com cuspes naquela época, e filmes eventuais, e ilustração em livro. Eles resolveram utilizar a tecnologia que o Skinner tinha desenvolvido para trabalhar com ratos e montar o ensino de psicologia experimental com atividade de laboratório. Isso eles começaram a trabalhar em 43, até 1950. Eles tinham toda essa sequência de trabalhos de laboratório que estariam associados a temas normalmente
ensinados em psicologia experimental, tipo aprendizagem, motivação, emoção, né? Percepção. E para cada um desses temas, eles montaram um exercício de laboratório que o aluno teria que fazer com o seu rato. Então, o aluno ia para o laboratório, sentava e tal. O curso que nós todos conhecemos depois. Bom, em 1960, o professor que aposentou nos Estados Unidos e tinha um convite para vir para São Paulo pela Comissão Fulbright. Então, quando ele veio, ele ensinou na USP o curso sobre aprendizagem animal, alguma coisa assim, em 1961. Então, eu não cheguei a conhecê-lo porque eu estava no primeiro ano. Esse curso era dado lá na cidade universitária. Os alunos do primeiro ano ficavam no centro da cidade. Eu estava ocupado demais em tentar ganhar dinheiro para me manter. Bom, enfim, eu só fui tomar conhecimento do curso em 63, quando eu fiz psicologia experimental, no curso de graduação da USP. Então, foi essa vida do Kevin. Ele ficou um ano na USP e lançou a análise do comportamento no Brasil. Antes disso, ninguém realmente fazia nada. Se alguém conhecia Skinner, não fazia nada com isso. A própria professora Carolina Bori, né, que depois fica, e até hoje é vista como assim, a grande trabalhadora, batalhadora pela análise do comportamento, nessa época, em 62, ela ensinava a psicologia da personalidade. E ela era adepta da teoria do Kurt Lewin, né, teoria de campo. Eu fui aluno dela numa disciplina que não tinha nada a ver com análise de comportamento. Mas, a partir do convite que ela recebeu de montar um departamento de psicologia, né, na UNB, que estava começando, montar o departamento do zero, ela pede a ajuda do professor Keller e do Gil Sherman, era um assistente do Keller, que veio depois dele para continuar o trabalho que ele estava fazendo. E eles pensam, então, num departamento completamente novo, novas técnicas de ensino, e aproveitar a experiência da Universidade de Colômbia com a sequência de exercícios de laboratório e montar o curso inteiro personalizado, de tal maneira que o aluno podia fazer a sequência de cursos da maneira que ele ia aprendendo e demonstrando que tinha aprendido os pré-requisitos. Em 1964, nós tivemos na UNB a primeira vez do ensino personalizado, e foi com o curso de análise experimental do comportamento. A partir daí é que começa a análise do comportamento no Brasil. E a história é enorme, né? Eu só gostaria de encerrar essa introdução lembrando que nós estávamos em plena ditadura e a UNB sofreu muito. Então, logo no começo, no começo de abril, 9 professores importantes da universidade foram demitidos. Mas a universidade resistiu, apesar disso, e todo mundo continuou a trabalhar. Mas em outubro de 65, foram mais 15 professores demitidos. E aí houve um protesto geral, houve praticamente uma debandada. Um número muito grande de professores
pediu demissão e saiu. E o departamento de psicologia ficou praticamente com 1 ou 2 professores só. Agora, do pessoal que saiu de Brasília nessa diáspora, nós tivemos o departamento de Belém, um dos mais fortes grupos de análise de comportamento do Brasil hoje. A Londrina, no Paraná, outro também dos mais fortes em análise de comportamento. Mesmo a USP. Se a Carolina não voltasse para a USP não ia ter análise de comportamento, porque a Maria Amélia e a Dora estavam nos Estados Unidos fazendo doutorado, e não tinha ninguém lá que tivesse continuado a ensinar análise do comportamento depois que nós saímos e fomos para Brasília. Mas aí, com a volta da Carolina, a volta da Maria Amélia do doutorado para a USP começa a se constituir num grande centro de formação de analistas do comportamento. Desculpa. Mas é isso. Depois. Eu vejo assim que é interessante essa história do crescimento, do desenvolvimento da análise de comportamento no país, porque ela fica ali, o início dela é São Paulo e Brasília, que seriam os principais centros, né? Depois Pará, depois, né, Londrina também se torna uma referência. E eu fico pensando aqui, estou falando, quando eu cheguei aqui em Porto Velho, praticamente... Não tinha nada, né? Não tinha nada. O que tinha era a professora Fátima Queiroga, né, que está até aqui, né, já conheceu o senhor presentemente no ABPMC, que é a professora da disciplina de análise de comportamento, mas sozinha dentro de uma universidade federal, que só tinha, como se diz, né, o pessoal da psicanálise não tinha força para sobreviver. E hoje eu entendo o que é uma instituição federal. A gente também não tem muito poder de fazer muitas coisas por causa da tal da dedicação exclusiva. Mas há 12 anos, quando eu cheguei aqui, a análise do comportamento ninguém conhecia, era muito pouco. A Fátima é muito ocupada com parte administrativa de universidade. E hoje, depois de 12 anos, né, assim, eu vejo que a gente já conseguiu avançar muito, falta muito ainda, né? Mas são eventos, cursos de pós-graduação que a gente vem desenvolvendo, e hoje eu vejo que a análise de comportamento já está, como diz, infiltrada nos 4 cantos do país, né? Sim. Mas custou, viu? Durante muito tempo, era um eixo. Você pegava o mapa do Brasil, via Belém, Brasília, passava por São Carlos e São Paulo. E aí desviava para Londrina. E era isso. Agora, nós começamos a expandir. Para isso, a BPMC foi muito importante. Porque, principalmente quando começou a sair e fazer reuniões fora do eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, por ali. E a SBP também, no começo, quando a BPMC ainda era a MC, por exemplo, o Ribeirão Preto era um grande centro para o pessoal se encontrar. Nós completamos 50 anos agora da reunião, que começou como Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto e depois virou Sociedade Brasileira de Psicologia. Não havia tradição no Brasil de congressos de psicologia. Então, essa nossa primeira reunião, que era para ser municipal, foi pensada como sendo municipal para reunir o pessoal da medicina e da Faculdade de Filosofia. Ela virou nacional porque o pessoal chegava de ônibus. Nós tivemos ônibus vindo de Belém
na primeira reunião, lá em Ribeirão Preto. Então, Ribeirão Preto ficou sendo um centro onde todo mundo se encontrava durante um bom tempo. Ainda bem que as coisas mudaram, né? Ficou melhor. Não, agora, com essa possibilidade de você usar a internet, tá, não tem mais uma explicação de alguém dizer não, eu moro muito longe. As pessoas podem ficar por dentro do que está acontecendo em qualquer lugar. Né? Hoje ficou muito mais fácil o acesso tanto ao conhecimento em si, né? A internet hoje tem tudo disponível, quanto você a possibilidade de você estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Que antigamente não era nem pensado, né? Uma outra coisa uma outra força para a expansão da análise de comportamento foram as jornadas de análise de comportamento. Há uma disputa para ver qual foi a primeira. O pessoal de São Carlos disse que a primeira foi lá de São Carlos. Mas nós já tivemos, praticamente em todos os estados brasileiros, jornadas. Algumas estão se repetindo há um bom tempo. E a grande vantagem é que são os alunos que se reúnem e resolvem quem eles gostariam de convidar. Né? A partir daí, você tem muito mais envolvimento desses alunos. Quando eu podia viajar, eu frequentei vários. Mas eu, para falar a verdade, eu deveria ter aposentado bem antes de ter parado de trabalhar. Quando eu ainda estava trabalhando, já tinha saído de Goiânia, e não estava aguentando mais. Aí, em exatamente 10 anos, no dia 29 de novembro de 2010, eu tive um troço aí. Eu acordei na UTI, fiquei 3 dias. E aí, a partir daí, eu resolvi criar juízo. Mas porque eu devia ter parado de trabalhar logo no começo de 2003, 2004, quando começou a piorar muito a minha situação. Quando dirigi até Goiânia, ficava extremamente pesado, eu tinha que ter parado. Eu só parei quando acordei no hospital e a família disse agora, parou, não tem mais. Não parou, pararam-se. Me pararam. Outra coisa que eu queria que o senhor contasse para nós, que eu acho assim, bem interessante, a gente tem claro, que o Skinner ele sempre defendeu que a partir do conhecimento científico se poderia dar condições para uma sociedade melhor. A análise do comportamento começa com estudos bem simples e vão buscando uma complexidade. E eu participei um pouco dessa transição, né, que quando o foco era mais os estudos no laboratório, individual, e de um tempo para cá, bastante estudos mais voltados para questões sociais, para questões mais grupais. Como que foi esse processo de transição? Não foi esse. O problema muito sério é que o Skinner, quando ele escreveu o Walden 2, ele escreveu um livro de ficção. Mas só que muita gente virou skinneriano não porque estudou análise de comportamento, mas porque adorou o Walden 2. Né? Então, acha que lá tem a solução para todos os males. Na verdade, o Skinner, em termos de laboratório, ele fez pesquisa básica com os ratos, publicou
o comportamento dos organismos, em 1938, e esporadicamente publicou outras coisas. Mas a Ciência e Comportamento Humano é um livro, por exemplo, de interpretação. Ele interpreta muita coisa que se conhece falando uma linguagem de análise do comportamento. Então, a parte de eu, a psicologia social, percepção, eles nem cita um monte de gente que poderia ser citado quando ele generaliza, quando ele faz afirmações. Acho que um dos poucos que ele cita é Freud. Né? Quando ele vai falar de conceitos que são psicanalíticos. Mas a pesquisa, eu acho que ele nunca fez essa área. Eu posso estar chutando, mas eu acho que não. Agora, é um livro fantástico em termos de mostrar para a gente caminhos para fazer pesquisa. Foi lendo o Alden 2 que a Sigrid Glenn percebeu a possibilidade de um conceito de metacontingência. Ela escreveu em 86, a seguir eu escrevi sobre a Constituição como metacontingência, e lá para cá você tem uma curva exponencial crescendo em termos de interesse pelo conceito. Mas você pode fazer a mesma coisa com a ciência e comportamento humano. Pensar em quanta ideia para pesquisa você tira dali. Agora, a minha posição foi colocada no artigo publicado em, acho que 2009, foi? Ou 2006, eu não lembro agora, do Behavioral Social Issues, sobre a análise comportamental não experimental. Eu cito o conceito de ciência do Skinner em Ciência e Comportamento Humano para dizer que a análise de comportamento como ciência tem todas aquelas características que o Skinner coloca para si. E aí eu digo das várias maneiras de pesquisar, desde experimento de campo, observação controlada, tem um monte de coisa. Quando a gente pensa em assuntos sociais, você não tem a menor condição de fazer experimento em assuntos sociais. Você pode, talvez, pegar um modelo simples e estudar no laboratório, mas tem tanta coisa que está acontecendo aí na natureza, na qual você pode intervir, ajudar, que essa é uma área muito mais promissora para a análise do comportamento. Você colocou aí as coisas que eu estou interessado, do transferência condicionada de renda. Transferência condicionada significa a pessoa vai receber tanto se ela fizer tal coisa. Isso é basicamente um esquema de operante, né? De consequência. No Brasil tem vários programas que são de transferência de renda. Eles não foram feitos por nenhum analista do comportamento. Eles foram sendo desenvolvidos na base de tecnologia, de experimentação. Mas quando os analistas do comportamento entram para analisar esses programas, a gente percebe os furos, o que é que poderia ser feito para melhorar. Né? Então, o Bolsa Família, uma das falhas do Bolsa Família reconhecidas por todos é com os adolescentes de 16, 17 anos. Eles ganham, se não me engano, R$ 47 por mês para frequentar a escola. Só que, com essa idade,
eles têm tantas oportunidades de bico para ganhar dinheiro que eles podem ganhar muitas vezes isso se, ao invés de ir para a escola, eles forem trabalhar, ajudante de pedreiro, descarregador de caminhão, sei lá. Tem um monte de coisa. Por outro lado, o Brasil é um programa fantástico de estágio para adolescentes. As empresas são obrigadas a contratar um certo número. E, como parte desse contrato, os adolescentes são obrigados a frequentar a escola. Então, aí você bata a fome e a vontade de comer. Porque ele tem a renda aumentada, que ele vai ganhar pelo que ele trabalha no estágio, mas, ao mesmo tempo, ele é obrigado a frequentar a escola e tem tempo para frequentar a escola, como parte do estágio. Só que isso não é usado. O que a gente fez na tese de doutorado da Roberta Freitas Lemos foi mostrar como, na prática, quando você chega nas cidades, as indústrias dizem claramente, eles preferem pagar multa, que é ridículo. É uma multa ridícula, a contratar. Então, são aquelas leis que são feitas para não pegar. Porque a lei diz, se a empresa não cumprir com a lei, ela vai ser multada. Mas se você multar em R$5 por mês, não é multa, é passar a mão na cabeça do cara. Então, são essas coisas que você pode entrar nessas coisas. E tem vários outros programas que existem e a gente não ficava sabendo. As pessoas ficam sabendo porque nós estamos pesquisando. Então, nós já pesquisamos a questão do produtor de água. Em bacias, como aqui perto de Brasília tem a bacia do Piripau. As pessoas, agricultores que ocupam a bacia, são pagos para preservar a terra, evitar a erosão, plantar na beira dos riachos ou preservar a mata que já existe. Quer dizer, eles são pagos a uma transferência condicionada de rendas, porque eles são pagos com a condição de fazer aquilo que eles devem fazer. Bom, enfim, tem vários outros programas que eu posso dizer. Essa é uma das áreas que dá para trabalhar. É uma coisa que eu fico pensando, porque eu lembrei, até agora lembrei aqui do Clóvis Mário, né? O Clóvis Mário, ele falava que o dia que um analista do comportamento for responsável de construir o manual de um equipamento, as pessoas entendem o equipamento a partir do manual, né? Porque o manual ninguém entende, né? E aí eu fico pensando, porque assim, eu acho que a gente pode contribuir, tem um poder de contribuição muito grande em várias áreas da sociedade hoje. E tem muitos programas que são realmente propostos que não funcionam, igual vem trabalhando com sustentabilidade. Tem países que inserem um programa e o programa funciona. No Brasil não funciona, porque não tem continuidade, não tem a consequência que mantém esse programa. Eu fico pensando o que seria necessário para nós, analistas do comportamento, começar a mostrar para as outras áreas de que nós somos um profissional importante na construção desse tipo de programa. Ou seja, como que eu vou mostrar para essas pessoas aí fora, das políticas públicas, os nossos governantes, que o Senado, o Congresso, ou seja, imagine, nós damos um curso de formação para vereadores, deputados, senadores, de como elaborar uma lei levando em consideração. O que a gente tem que fazer para chegar nesse ponto? Bom, o que nós estamos fazendo, desde que eu fiz a análise da Constituição como meta-contingência,
é fazer análise de textos legais. São vários que foram feitos, né? Para mostrar que uma lei que se preza, ela deve especificar que comportamento deve ocorrer, o que comportamento não deve ocorrer. E a consequência para isso. Essas coisas devem estar claras. Tá? Então, em tais e quais condições, fazer isso leva como consequência aquilo. Nós fizemos isso para o Estatuto da Criança e do Adolescente, no começo dos anos 2000. De lá para cá tem várias publicações feitas. Uma delas é da Marisa Cabral, sobre a lei de remissão da pena, pelo estudo, se não me engano, que ela mostra como é feita a lei, o que acontece até a lei ser aprovada, e depois também a lei em termos de contingência, antecedentes, comportamento e consequência. Quando você faz isso, como no Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem áreas da lei que funcionam e áreas que não funcionam. Porque algumas você tem comportamento e sem consequências. Tem antecedentes, comportamentos sem consequências. Tem outras, por exemplo, em que deixa para o juiz resolver, interpretar a situação. Uma possibilidade, o juiz escolhe aquela alternativa e lava as mãos. Nunca mais aquele caso volta para ele. Na outra alternativa, o juiz tem que acompanhar todo o processo de ressocialização daquela criança e o processo não sai da mão dele enquanto a coisa não foi feita. O que é que o juiz escolhe? 100% das vezes, não é? Então, são coisas como essa que você pode e descobre quando faz a análise das leis. Isso poderia levar a algum tipo de movimento, escrever nos jornais, dar entrevista sobre a necessidade de que as leis passem pelo crivo de analista de comportamento, no mínimo. É assim que você vai criando o espaço para o analista de comportamento. Porque eu fico pensando, igual assim, pessoal, quem quiser fazer pergunta, podem fazer, tá? Escreve no chat aí que o Felipe vai organizando. Aí eu vou fazer aqui minha última perguntinha aqui e a gente abre para quem quiser. Eu fico pensando o que, assim, a análise do comportamento, a partir da sua história de construção, ela tem se pegado alguns princípios que são muito importantes para ela, como a questão conceitual, rigor conceitual, que é o que faz a gente ter uma coerência interna muito forte que não é encontrada em outras áreas, né? Então, assim, quem faz análise do comportamento vai entender reforço em qualquer lugar do mundo. Mas eu tenho algumas críticas, mesmo de analista do comportamento no campo, que eu venho estudando sobre sustentabilidade. Por que outras áreas da psicologia têm mais adesão do que a análise do comportamento? E aí a resposta é: a nossa linguagem ela é incompreensível, né, para do conhecimento. Mas a gente não pode também se tornar a linguagem sem um rigor interno como nós, porque senão cai como as outras caem também. O que você me pensa sobre isso? Eu acho que essa é uma questão importantíssima, porque, na minha experiência, tem muito analista de comportamento que não passou por um treino básico, né, de análise experimental do comportamento e que nunca realmente desenvolve
uma linguagem livre de cognitivismo. Cada vez mais você tem gente que está mais perto de uma terapia cognitivo-comportamental do que de uma análise do comportamento. Por que é que o Keller e Schoenfeld montaram o curso daquele jeito? A ideia é, da experiência deles até então, o pessoal, o aluno aprenderia uma linguagem de análise do comportamento, essa linguagem técnica, se ele desaprendesse a linguagem que ele já usa para falar de comportamento. Então, essa é uma dificuldade muito grande da psicologia, porque os psicólogos usam a linguagem do dia a dia para falar de comportamento, mesmo que eles estejam seguindo uma teoria ou outra. O problema é que, em qualquer teoria, eles teriam que reaprender a falar de comportamento, a não usar o vernáculo, a linguagem do dia a dia. Qual é a primeira tendência do aluno quando chega e vê o rato? Ele fica falando no que o rato pensa, no que o rato quer. Não é? As explicações. Por que o rato está fazendo isso? Porque ele pensa nisso. Porque ele faz... Essa é uma tendência natural das pessoas. O que o Keller e o Schoenfeld fizeram foi montar essa sequência de experimentos de tal maneira que o aluno comece a usar adequadamente a linguagem. Você aprende o que é modelagem, o que é resposta, o que é reforço, né? O que é discriminação, o que é generalização, o que é encadeamento. Como um animal, onde não dá para você explicar tudo isso em termos de um eu interior do rato. Né? Uhum. Então, e a ideia, pelo menos em Brasília, quando a gente estava montando o IAEC, o primeiro semestre era com o rato. O segundo semestre era falando de comportamento humano com o que já tinha sido publicado sobre o comportamento humano, com essa linguagem. Então, a linguagem é difícil, é a mesma coisa que você aprender matemática, ou aprender grego, sei lá. No fim das contas, é mais fácil, porque a gente usa um rato que te ensina de maneira mais fácil a linguagem. Tem duas perguntas. Tem duas perguntas. Tá, ok. Não colocou o nome aqui, mas como atrair mais alunos para o comportamento no começo da formação, durante a graduação, e por que a análise do comportamento é pouco utilizada no âmbito educacional? Quais possíveis problemas, caminhos para ser usado no âmbito educacional? Bom, em primeiro lugar, eu acho que quando a gente apresenta a análise do comportamento, a gente deve apresentar o panorama. Eu tenho uma conferência que eu fiz na SBPC, lá em Goiânia, chamada Da Aplísia à Constituição. A aplísia é um molusco que tem um coraçãozinho pequeno, tem 2 neurônios que controlam, e dá para você estudar comportamento de reflexo com a aplísia. Até a Constituição, como eu fiz, analisando o que estava na Constituição em termos de contingências e metacontingências. Esse é o âmbito da análise do comportamento. Eu acho que tem que deixar bastante claro para o aluno que vai sentar e estudar com o rato que aquilo ele pode ver aquilo como uma cerimônia de iniciação. É preciso aprender essa linguagem com esse animal
para se despir de maneiras tradicionais de falar sobre comportamento. Agora, esse é um problema sério, porque isso é ver a psicologia como ciência natural. A gente tem que lembrar o tempo todo que, para a maior parte dos nossos colegas, psicologia não é uma ciência natural. É uma ciência humana derivada da filosofia e a ciência da psicologia é outra coisa. Então, eu tenho escrito muito sobre isso no meu blog. Lembrando, nós pisamos no calo de muita gente, especificamente da educação, que tem uma tradição assim, milenar de agente interior que explica. Né? As coisas saem de dentro das pessoas. O homem é diferente, o homem não tem nada a ver com os animais. Então, e nós também somos muito chatos. Eu acho que a gente também nunca fez, muito esforço de conversar com isso. Enfim. Eu acho que O importante aí não é tanto a filosofia, mas é como abordar os alunos. Eu realmente acho que está na hora da gente acordar e fazer isso. Você tem que primeiro mostrar o panorama geral e explicar por que eles têm que começar por ali, com os atos, para entender o que todo mundo faz. Né? Se eles não dominarem aquela linguagem, aquelas técnicas, eles não vão entender, de fato, o que o pessoal está falando quando fala em Bolsa Família, né? Quando fala em terapia, ou quando fala em organizações. Né? Cada vez mais você tem analistas do comportamento trabalhando em áreas completamente diferentes. Agora, eu acho que sem laboratório de início, sem trabalhar com animal de início, é muito difícil você conseguir que alguém realmente entenda o que é análise de comportamento. Tem mais alguma pergunta aí, Felipe? E eu fico pensando assim, é complicado para nós. O que acontece? A nossa linguagem é uma linguagem difícil, o entendimento nosso é diferente da própria cultura ocidental, mas o que eu vejo talvez seja um erro hoje, né? Falo hoje, eu vejo que a análise de comportamento está igual o conselho de psicologia, só informa coisa de psicologia para psicólogo. E a análise de comportamento só publica para analista do comportamento. No dia da banca doutorado, a Elisa pegou no meu pé, que ela tinha pedido uma coisa na qualificação para eu falar sobre o que a psicologia cognitiva, social estava fazendo sobre sustentabilidade. Eu não coloquei. Porque eu falei, professor, eu acho que a gente precisa também publicar os nossos trabalhos em outras áreas. As outras pessoas precisam saber que nós temos condições de intervir nas questões humanas. Então, eu acho que a gente precisa também pensar em publicar em outros conhecimentos, em outras áreas do conhecimento. Sim, não tenho a menor dúvida. Quanto mais, melhor. Nos Estados Unidos, um esforço muito grande do pessoal de pesquisa básica e análise de comportamento tem sido a aproximação com os biólogos, a biologia. Então, tem cada vez mais gente publicando em revistas de biologia em assuntos que podem fazer alguma relação. Quando a gente fala em cultura, transmissão de cultura, tem muitos assuntos estudados na biologia evolutiva. Então, quanto mais a gente publicar em revistas
mais gerais, melhor, sem dúvida. Agora, o problema, sabe qual que é, né? É o quanto a CAPES valoriza o artigo. Se eu publico numa revista geral de administração, eles vão me dar meio ponto. Se eu publico no GM, eles vão me dar 5 pontos. Então, a Aí cabeça. fica difícil. Não, você sabe que somos nós mesmos que modelamos. Porque são colegas nossos que estão na CAPES e que estão no CNPq. Então, quando eles valorizam a publicação em revistas internacionais, eles praticamente diminuem essa probabilidade de eu gastar meu tempo escrevendo para revistas de outras áreas. Uhum. Ninguém ajuda, fica difícil, né? A Maína, ela escreveu um texto aqui. Boa noite, professor. Que honra estar lhe ouvindo hoje. Eu estava lendo um artigo de Isaías Pessotti sobre a ética skinneriana, na qual afirma que Skinner defendia a ideia de que a presença de analistas do comportamento no governo seria uma saída para a sobrevivência da cultura com base em reforçamento positivo. Em contrapartida, Roland, citado por Isaías no mesmo artigo, afirma que, se analistas do comportamento estiverem no governo, estarão a serviço do próprio governo, já que valores pessoais podem entrar em conflitos com as contingências, às quais os analistas estarão expostos. O que o senhor acha disso? O Isaías tem razão. Esse negócio de dizer que você, se contratar analista do comportamento do governo, o governo vai mudar, é história para boi dormir. O Skinner fez muita afirmação desse tipo, que é wishful thinking, eu acho. Estou com o Isaías nisso aí. Uhum. E a Thaís pergunta, o que o senhor acha da aproximação da análise do comportamento às subespecialidades da medicina? A questão aí é, onde houver comportamento, nós estamos lá. A questão é saber, sozinhos ou não, depende do problema, do processo. Então, cada vez mais, o analista do comportamento vai estar trabalhando em equipe com outros profissionais. Precisamos realmente. Você vê a questão lá do programa produtor de água. Tem que ser um programa pensando em toda uma bacia enorme, montes de lavradores que vão ser. A engenharia comportamental do programa, a analista de comportamento pode ajudar, porque o engenheiro não sabe fazer isso. Mas onde é que vai fazer murundum? Sabe o que é murundum? Né? Não sei se o pessoal do Goiânia sabe. Ou aquelas valetas para combater a erosão das encostas, coisas desse tipo, ou o tipo de coisa que vai ser plantado. Isso aí você vai ter engenheiro florestal, enfim, agrônomo. O psicólogo vai ter que trabalhar em conjunto. Então, sim, sem problema. Eu acho que precisa realmente entrar, né? Não tem jeito. Tem que ir lá e mostrar que a gente é capaz, né? A Ana Cláudia, periódicos na área da economia que sejam mais ortodoxos recebem muito bem publicações de análise do comportamento, se vinculados à análise econômica. É claro, né? Sem dúvida. Economia comportamental, né? Bastante propriedade. Professor, quer falar alguma coisa? O senhor está terminando? Até que aguentei bem, né? Nesse estilo de bate-bola. Não, tudo bem, é só agradecer a todos pela atenção até agora.
você pelo convite, a equipe toda que trabalhou. Eu realmente estou muito feliz com isso tudo. Não, hoje minha noite vai ser de emoções, né? Porque agora é o senhor, depois é o Cristiano, né? Dá um abraço no Cristiano e na Ana Elisa. Diz que eu estou com saudade deles. É. Saudades dos nossos tempos saudades dos nossos tempos de Goiânia. Cafezinho do Laec. Bom, as pessoas mandando parabéns, agradecendo. Professor, de coração mesmo, muito obrigado, né?